Para você que ama ler, que tal inscrever-se no canal do Clube do Livro da Associação Tocando em Frente? Aqui você terá acesso gratuito a vários títulos. Inscreva-se, curta e compartilhe. Seja muito bem-vindo! A Moreninha, capítulo 19. Entremos nos corações. O que é bom dura pouco. As festas estão acabadas. Nossas belas conhecidas bordam, nossos alegres estudantes estão de livro na mão. Mas, pelo que toca a estes, digam-me, qual é o estudante que depois de uma patuscada de tom não fica por 8 dias incapaz de compreender a mais insignificante lição? Isto sucede assim. Essa pobre gente vê por toda a parte e misturando-se com todos os pensamentos, no livro em que estuda, nas estampas que observa, na dissertação que escreve, o baile, as moças e os prazeres que apreciou. O nosso Augusto, por exemplo, está agora bronco para as lições e impertinente com tudo. Rafael é quem paga o pato. Se o inocente moleque lhe apronta o chá muito cedo, apanha meia dúzia de bolos porque quer ir vadiar pelas ruas. Se no dia seguinte se demora só 10 minutos, leva 2 pescoções para andar mais ligeiro. Não há, enfim, coisa alguma que possa contentar o senhor Augusto. Está aborrecido da medicina. Tem feito 2 gazetas na aula. De ministerial que era, passou-se para a oposição. Não quer mais ser assinante de periódicos, não há para seus olhos lugar nenhum bonito no mundo. Aborrece a corte, detesta a roça e só gosta das ilhas. Deveremos fazer-lhe uma visita. Ele está em seu gabinete e um pouco menos carrancudo, porque Leopoldo, o seu amigo do coração, o acompanha e tem paciência de lhe estar ouvindo, pela 12ª vez, a narração do que com ele se passou na ilha de... Segundo parece, Augusto acaba de relatar o que ocorreu na gruta entre ele e a bela Moreninha, porque Leopoldo lhe perguntou: e por onde fugiria ela? Por uma difícil saída que eu não havia observado, respondeu Augusto, e que exatamente se praticava no fundo da gruta. Que diabinho de menina! Quanto mais se tu notasses a graça e malícia com que ela, quando entrei na sala, me perguntou sossegadamente: esteve dormindo na gruta, senhor Augusto? Então ela gostou da tua semideclaração? Não, se ela tivesse gostado não me fugiria. Ora, é boa, não devia fazer outra coisa. Se ela gostasse de mim. Mas por que me não deu um só sinal de ternura? Também eu, às vezes, tão adiantado, fui deste um tolo, um basbaque. Tremi diante de uma moça que não tem 15 anos e não soube dizer 2 palavras. Estás doido, Augusto, e doido varrido. Acredita que Dona Carolina foi mais sensível aos teus cumprimentos que aos de nenhum outro, e se não, dize por que se não deixou ela dormir, como as outras senhoras, e foi a hora de tua partida passear pela praia e ver-te embarcar? Por que ficou ali passeando até desaparecer o teu batelão? Isto não significa nada. Ora, ature-se um namorado. Mas venha cá, senhor Augusto, então como é isso? Estamos realmente apaixonados? Quem te disse semelhante asneira? Há 3 dias que não fala senão na irmã de Felipe. Ora, viva, quero divertir-me. Digo-te que a acho feia, não é lá essas coisas. Parece ter mau gênio. Realmente notei-lhe muitos defeitos. Sim, mas... às vezes, olha, Leopoldo, quando ela fala, ou mesmo quando está calada, ainda melhor. Quando ela dança, ou mesmo quando está sentada, ela rindo-se,
e até mesmo séria, quando ela canta, ou toca, ou brinca, ou corre, com os cabelos a negligé, ou divididos em belas tranças, quando... Para que dizer mais? Sempre, Leopoldo, sempre ela é bela, formosa, encantadora, angélica. Então, que história é essa? Acabas divinizando a pessoa que, principiando, chamaste feia. Pois eu disse que ela era feia? É verdade que eu, no princípio, mas depois... Ora, estou com dores de cabeça. Este maldito Velpo. Que lição temos amanhã? Tratar-se-á das apresentações de... Temos maçada? Quem te perguntou por isso agora? Falemos de Dona Carolina, do baile, do... Eis aí outra. Não acabaste de perguntar-me qual era a lição de amanhã? Eu? Pode ser. Esta minha cabeça. Não é tua culpa, Augusto, é o teu coração. Houve um momento de silêncio. Augusto abriu um livro e fechou-o logo. Depois tomou rapé, passeou pelo quarto 2 ou 3 vezes e finalmente veio de novo sentar-se junto de Leopoldo. É verdade, disse. Não é a minha cabeça. A causa está no coração. Leopoldo, tenho tido pejo de te confessar, porém não posso mais esconder estes sentimentos que eu penso que são segredos e que todo mundo nos lê nos olhos. Leopoldo, aquela menina que aborreci no primeiro instante, que julguei insuportável e logo depois espirituosa, que daí a algumas horas comecei a achar bonita, no curto trato de um dia, ou melhor ainda, em alguns minutos de uma cena de amor e piedade, em que a vi de joelhos banhando os pés de sua ama, plantou no meu coração um domínio forte, um sentimento filho da admiração talvez, mas sentimento que é novo para mim, que não sei como o chame, porque o amor é um nome muito frio para o que pudesse exprimir. Eu a mim não conheço. Não sei onde isto irá parar. Eu amo, ardo, morro. Modera-te, Augusto, acalma-te, não é graça. Olha que estás vermelho como um pimentão. Tudo naquela ilha fatal se assanhou para enfeitiçar-me. Tudo, até a própria mentira. E tu acreditaste muito nessa senhora? Escuta, Leopoldo, uma vez que com a avó de Felipe conversava na gruta, eu, fatigado e sequioso, bebi um copo d'água da fonte do rochedo. Então, a nossa boa hóspeda contou-me uma fabulosa e singular tradição daquela fonte. A água dizia-se milagrosa e quem bebesse dela não sairia da ilha sem amar algum de seus habitantes. Eis aqui, pois, uma mentira, mas uma mentira que excitou a minha imaginação. Uma mentira que me perseguiu lá 2 dias e que me persegue ainda hoje. Uma mentira, enfim, que se transformou em verdade, porque eu bebi daquela água e não pude deixar a ilha sem amar e muito um de seus habitantes. Deveras que isso não deixa de ser interessante. Mas que efeito esperas tu que provenha de toda essa moxinifada? Que efeito? O amor. Amor? Amor não é efeito, nem causa, nem princípio, nem fim. E é tudo isso ao mesmo tempo. É uma coisa que, sim, finalmente, para encurtar razões, amor é o diabo. Diz-me, pois, sinceramente falando, qual o resultado que pensas tirar de tudo isso que me contaste? Que resultado? O amor? E ele dá-me com maldito amor. Augusto, falemos sério. Essa tua exaltação estava muito em ordem num moço que quisesse desposar Dona Carolina. Porém, tu nem cuidas em casamento, nem se tal pensasses. Te lembrarias, roceiro como és,
de escolher para uma mulher uma menina que foi criada, educada e pode-se dizer que mora na corte. Esta agora não é má. Deveras que ainda não me passou pela mente a ideia do casamento, nem chegará a tal ponto minha loucura, mas suponhamos o contrário disto. Que mal tu achas em que um roceiro se case com uma moça da cidade? Que mal? Ora, escuta, devendo ir morar na roça, a moça tem necessariamente de mudar de costumes e de vida. Compreende, pois, quanto atormentará o coração do pobre marido à vista dos dissabores e contrariedades que sofrerá na solidão e monotonia campestre a senhora amamentada no seio dos prazeres e festins da corte? Quanto devem entristecer os suspiros e saudades de que serás testemunha quando a amada companheira recordar-se de sua família, de suas amigas, do teatro, do passeio, dessa cadeia de delícias, enfim, que apesar dela a ligará ainda ao seu passado? Oh, não, Leopoldo, se o marido for amado por ela. Quando se ama deveras e se está com o objeto do amor, não se recorda, não se deseja, não se quer mais nada. Tu falas em amor, Augusto? Ainda bem que somos ambos estudantes da roça e posso dizer-te agora o que entendo, sem medo de ofender a suscetibilidade de cortesão algum. Pois ainda não observaste que o verdadeiro amor não se dá muito com os ares da cidade? Que por natureza e hábito as nossas roceiras são mais constantes que as cidadoas? Olha, aqui encontramos nas moças mais espírito, mais jovialidade, graça e prendas, porém nelas não acharemos nem mais beleza, nem tanta constância. Estudemos as duas vidas. A moça da corte cresce e vive comovida sempre por sensações novas e brilhantes, por objetos que se multiplicam e se renovam a todo momento, por prazeres e distorções que se precipitam. Ainda contra a vontade, tudo a obriga a ser volúvel. Se chega à janela um instante só, que variedade de sensações! Seus olhos têm de saltar da carruagem para o cavaleiro, da senhora que passa para o menino que brinca, do séquito do casamento para o acompanhamento do enterro. Sua alma tem de sentir ao mesmo tempo o grito de dor e a risada de prazer, os lamentos, os brados de alegria e o ruído do povo. Depois tem o baile com sua atmosfera de lisonjas e mentiras, onde ela se acostuma a fingir o que não sente, a ouvir frases de amor a todas as horas, a mudar de galanteador em cada contradança. Depois tem o teatro, onde 100 óculos fitos em seu rosto parecem estar dizendo: "És bela", e assim enchendo-a de orgulho e muitas vezes de vaidade. Finalmente, ela se faz por força e por costume tão inconstante como a sociedade em que vive, tão mudável como a moda dos vestidos. Queres agora ver o que se passa com a moça da roça? Ali ela está na solidão de seus campos, talvez menos alegre, porém certamente mais livre. Sua alma é todos os dias tocada dos mesmos objetos. Ao romper d'alva, é sempre e só a aurora que bruxuleia no horizonte. Durante o dia, são sempre os mesmos prados, os mesmos bosques e árvores. De tarde, sempre o mesmo gado que se vem recolhendo ao curral. À noite, sempre a mesma lua que prateia seus raios na lisa superfície do lago. Assim, ela se acostuma a ver e amar um único objeto. Seu espírito, quando concebe uma ideia, não a deixa mais. Abraça-a, anima-a, vive eterno com ela. Sua alma, quando chega a amar, é para nunca mais esquecer. É para viver e morrer por aquele que ama. Isto é assim, Augusto. Considera que é lá em nossos campos que mais brilham esses sentimentos,
que são a mesma vida e que não podem acabar senão com ela. Como estás exagerado, Leopoldo. Juraria que desejas casar com alguma moça da roça? Se esse desejo me dominar, certamente que o satisfarei com uma das muitas cachopinhas de minha terra. Eu logo vi que nos teus raciocínios e observações andava o gênio da prevenção. Escuso-me, porém, de responder-te, pois que falaste em geral e desse modo concedes que há muitas exceções, sem dúvida. Bom, quando não, tu me forçarias a tomar a palavra para defender a linda moreninha que tanto me cativa. Então, Augusto, teremos porventura um romance? Que romance? Perderás a aposta e ao completar-se o mês. Daqui até lá, se eu pudesse esquecê-la, mas aquela menina não é como as outras, é uma tentação, um diabinho. Quando, pois, começas a escrever? Estás tolo, respondeu Augusto, tomando por um momento seu antigo bom humor. Eu ainda pretendo nestes 15 dias mudar de amor 3 vezes. Basta, porém, de estudantes. Já temos ouvido bastante nosso Augusto a demorar-nos mais tempo em seu gabinete, fora querer escutar ainda as mesmas coisas, porque o tal mocinho que quer campar de beija-flor parece que caiu no visco dos olhos e graças da jovem beleza da ilha de... e está sinceramente enamorado dela. Ora, todos sabem que os amantes têm um prazer indizível de matraquear os ouvidos dos que os atendem com uma história muito comprida e 1000 vezes repetida que, reduzindo-se à expressão mais simples, ficaria em 0 ou, quando muito, nos seguintes termos. Eu olhei e ela olhou. Eu lhe disse, pode ser, não pode ser? Deixemos, portanto, o senhor Augusto entregue a seus cuidados de moço e tanto mais que já conhecemos o estado em que se acha. Vamos agora entrar no coraçãozinho de um ente bem amável que não tem como aquele uma pessoa a quem confie suas penas e por isso sofre talvez mais. Faremos uma visita à nossa linda moreninha. Também suas modificações têm aparecido no caráter de Dona Carolina depois dos festejos de Santa Ana. Antes deles, era essa interessante jovenzinha o prazer da ilha de... Irreconciliável inimiga da tristeza, ela ignorava o que era estar melancólica 10 minutos e praticava o despotismo de não consentir que alguém o estivesse. Junto dela, por força ou por vontade, tudo tinha que respirar alegria. Sabia tirar partido de todas as circunstâncias para fazer rir e boa, afável e carinhosa para com todos, amoldava os corações à sua vontade. O ídolo, o delírio de quantos a praticavam, era ela a vida daquele lugar e empunhava com as suas graças o cetro do prazer. Hoje suas maneiras são outras, e enquanto suas músicas se empoeiram, seu piano passa dias inteiros fechados, suas bonecas não mudam de vestido, ela vaga solitária pela praia, perdendo seus belos olhares na vastidão do mar, ou sentada no banco de relva da gruta, descansa a cabeça em sua mão e pensa. Em quê? Quais serão os solitários pensamentos de uma menina de menos de 15 anos? E às vezes suspira. Um suspiro? Eis o que é já um pouco explicativo. Assim como o grito tem o eco, a flor o aroma e a dor o gemido, tem o amor o suspiro. O amor é demoninho que não pede para entrar no coração da gente. E hóspede quase sempre importuno, por pior trato que se lhe dê, não desconfia, não se despede, vai se colocando e deixando ficar, sem vergonha nenhuma, faz-se dono da casa alheia, toma conta de todas as ações,
leva o seu domínio muito cedo aos olhos e às vezes dá tais saltos no coração que chega a ir encarapitar-se no juízo. E então, adeus minhas encomendas. Pois muito bem, parece que a tal tentação anda fazendo peloticas no peito da nossa cara menina. Também não há moléstia de mais fácil diagnóstico. Uma mocinha que não tem cuidados, com quem a mamãe não é impertinente, que não sabe dizer onde lhe dói, que não quer que se chame o médico, que suspira sem ter flatos, que não vê o que olha, que acha todo guisado mal temperado, é porque já ama. Portanto, Dona Carolina ama. Mas a quem? Ah, senhor Augusto, a culpa é toda sua, sem dúvida. Esta bela menina, acostumada desde as faixas a exercer um poder absoluto sobre todos os que a cercam, não pôde ouvir o estudante vangloriar-se de não ter encontrado ainda uma mulher que o cativasse deveras, sem sentir o mais vivo desejo de reduzi-lo a obediente escravo de seus caprichos. Ela pôs então em ação todo o poder de suas graças, ideou mesmo um plano de ataque. Estudou a natureza e os fracos do inimigo. Observou. Bateu-se. O combate foi fatal a ambos, talvez, e no fim dele, a orgulhosa guerreira apalpou o seu coração e sentiu que nele havia penetrado um dardo. Consultou a sua consciência e ouviu que ela respondia: se venceste, também estás vencida. Com efeito, Dona Carolina ama o feliz estudante e uma mistura de saudades e de temor da inconstância do seu amado é provavelmente a causa de sua tristeza. Ajunte-se a isto a novidade e os cuidados de um amor nascente primeiro, o incômodo de um sentimento novo, inexplicável, que lhe enchia o inocente coração e ver-se-á que ela tem suas razões para andar melancólica. E, portanto, toda a família está assaltada do mesmo mal. Há na ilha uma epidemia de mau humor que tem chegado a todos, desde a senhora Dona Ana até a última escrava. Além de quanto se acaba de expor, acresce que Felipe se deixou ficar na cidade a semana inteira, sem querer dispensar uma só tarde para vir visitar sua querida avó e a tão bonita maninha. Eis, porém, o que se chama acusação injusta. Diz o ditado que, falai no mal, aprontai o pau. Felipe estava esperando pelo dia de sábado para aproveitar o domingo todo no seio de sua família. Ei-lo aí que recebe a bênção de sua avó e beija a fronte de sua irmã. Pensei, disse aquela, que não queria mais ver-nos. E quase que deixei a viagem para amanhã, minha boa avó. O ingrato ainda diz: ouves, Carolina? Então por que? Para vir na companhia de Augusto, que deve passar o dia conosco. Estas palavras tiveram poder elétrico. Dona Carolina, para ocultar a perturbação que a agitava, correu a esconder-se em seu quarto. Lá, bem às escondidas, ela derramou uma lágrima. Doce lágrima, era de prazer. A Moreninha. Informações e vocabulários referentes aos capítulos 18 a 23. Capítulo 18. Sibila. É o mesmo que profetiza, aquela que prevê o futuro, faz adivinhações. É um termo que vem das sibilas, que eram profetisas da Grécia, né? Que conhecidas pelos seus dons de adivinhação e profecias especialmente associadas ao deus Apolo. O termo significa conselho de Deus, e a primeira sibila deu nome às demais, que foram incorporadas ao cristianismo e são representadas em obras na Capela Sistina e no interior de várias igrejas.
Acreditavam-se que profetizavam de forma enigmática com mensagens de múltiplos sentidos. Em A Moreninha foi feita essa referência em que a menina Carolina estava prevendo, adivinhando o passado de Augusto, a promessa que foi feita e a aposta entre os amigos. Não vos agasteis, não vos irriteis, não vos aborreceis. Deram-vos uma roda de cacholetas. Cacholetas são aquelas pancadinhas leves na cabeça, é como se fossem petelecos, né? Então, ele foi punido com vários petelecos na cabeça. E escuso estender-me mais, e desculpe-me estender-me mais. Sois sobejamente sôfrego, sois sobejamente ansioso, apressado. Capítulo 19. Está agora Bronco com as lições, que ele está irritado, está zangado, está a ponto de não querer cumprir mais com as suas obrigações. Era esse o sentimento de Augusto. Ele estava tão enamorado que já não prestava atenção em mais nada. Tem feito 2 gazetas na aula, ou seja, que ele faltou às aulas propositalmente, ou seja, matou as aulas. Fui desta vez um tolo, um basbaque, um embasbacado, um bobão. Desaparecer o teu batelão. Batelão é uma embarcação, é um barco, era o barco com o qual Augusto ia para a ilha. Cabelos a negligé, cabelos soltos. Tenho tido pejo de te confessar, tenho tido vergonha, tenho tido constrangimento de te confessar. Mas que efeito esperas tu que provenha de toda essa moxinifada? Moxinifada significa confusão. Só a aurora que bruxuleia no horizonte, que se revela mansamente, devagar, que oscila fracamente. O satisfarei com uma das muitas cachopinhas de minha terra. Cachopinhas é um termo coloquial muito usado no século XIX, que significa garotas, moças. Mais um exemplo da linguagem de costumes da sociedade carioca na época, e era uma expressão muito carinhosa. Caiu no visco dos olhos. Essa palavra faz alusão a visgo, que é uma substância pegajosa e grudenta usada antigamente para capturar pássaros e que sugere que a pessoa foi, entre aspas, capturada ou fisgada pelo olhar da outra. Anda fazendo peloticas no peito da nossa cara menina. Peloticas, ela é uma expressão muito parecida com as borboletas no estômago. É aquele sentimento de amor juvenil, aquela paixão que deixa a pessoa completamente angustiada, extasiada por estar apaixonada por alguém. Então fica com aquela batedeira, vamos dizer assim. Suspira sem ter flatos. É uma expressão bem irônica, porque flatos tem a ver com gases intestinais. Mas nesse caso aqui, o Joaquim Manuel de Macedo, ele quer dar uma ideia de que a menina, ela tá tão anestesiada pela paixão que ela nem percebe as coisas que acontecem em volta dela. A menina está tão absorta em seus sentimentos e suspiros românticos que nem mesmo as funções corporais mais básicas e inevitáveis parecem ocorrer com ela.